E lá vamos nós para a quarta aula do primeiro bimestre do sétimo ano de História. Vamos falar agora de modernidade. Vamos que vamos. O que nós vamos ver aqui com relação à modernidade? O conteúdo é o conceito de modernidade e as suas implicações, o contexto histórico e geográfico da modernidade e as características da modernidade. Vamos direto aqui para nossa questão de modernidade. O que será que nos aparece aqui? Essa imagem ela é muito famosa. Acredito que você vai se lembrar dessa imagem aí porque ela foi muito falada, não foi? Tenho certeza disso. Então, baseando-se nessa imagem, eu quero que você responda: qual é a importância histórica das tecnologias agrícolas mostradas na imagem? Que tecnologias agrícolas nós podemos encontrar aqui nessa imagem? O que esse senhor está fazendo aqui? Será que ele teria força para fazer isso aqui sozinho? Talvez tivesse, mas será que ele conseguiria fazer no mesmo tempo, com a mesma profundidade aqui na Terra? Há de se pensar, né? E do que se trata? Isso aqui, ó, é um arado feito de ferro puxado por tração animal de cavalos. Tá vendo? Ó, dois cavalos aqui, ó. Ele segurando aqui, controlando o arado para fazer o quê? Esse sulco aqui, esse recorte na terra, para depois ele sair jogando as sementes, né? Para facilitar aí no plantio. Essa daí é uma tecnologia agrícola. Então, eu quero que você responda a pergunta aqui, ó. Qual a importância histórica das tecnologias agrícolas mostradas nessa imagem? Deu uma boa olhada? Então vamos na questão aqui, sem mais demoras. Também 4 alternativas para você responder. Então está dizendo que as tecnologias agrícolas foram fundamentais para a transição da idade moderna para a idade contemporânea. Nós estamos falando sobre que período agora? Modernidade. Será que elas foram fundamentais para a transição da idade moderna para a contemporânea? Será que pulou assim, de uma para outra, assim, dessa forma? Há de se pensar. Elas não têm importância histórica relevante. Será que as tecnologias agrícolas não têm importância histórica? Nascer. Elas aumentaram a produtividade no campo na Idade Média e facilitaram o comércio dos excedentes, né? Daquilo que sobrou, facilitou o comércio. Será? Será que facilitou? Será que não facilitou? Será que dificultou? Olhando aqui, ó, para esse senhor trabalhando, será que facilitou? Será que dificultou a vida dele? Será que será de... Antes era difícil empurrar o negócio, agora é difícil segurar os cavalos? Não sei, vamos à próxima questão. Elas não foram utilizadas fora do contexto da Idade Média. Então não existia, só na Idade Média. Fora do contexto da Idade Média não existe essa questão de arado. Será? E aí é onde eu pergunto para você. 5 segundos para responder aí. Qual alternativa você escolhe? 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Sabe ou não sabe? Vamos à questão correta. Se você marcou a questão C, C tá certo, é isso mesmo. Elas aumentaram a produtividade no campo na Idade Média e facilitaram o comércio dos excedentes, porque conseguiu produzir mais aquilo que produziu a mais, essa pessoa conseguiu vender, então tem aquilo que é para o seu consumo próprio e também tem aquilo para comercializar. Olha só, eles já conseguiram, né, aumentar bastante a questão da produtividade, né? Estamos entrando na modernidade aí que está trazendo que novas tecnologias. Para que serve a tecnologia mesmo? Para facilitar a vida do ser humano no dia a dia, né? Não quer dizer que tecnologia é só coisa eletroeletrônica, né? Quando nós falamos da questão de novas tecnologias, as pessoas só conseguem pensar em computador, em celular, em alguma coisa ligada à tomada, em alguma coisa que
usa rede, sem fio, Wi-Fi, internet. Não é só isso que é tecnologia não, gente. Tecnologia é tudo aquilo que é utilizado para melhorar e facilitar a vida do ser humano no dia a dia. E agora olhando aqui para esse contexto desse senhor trabalhando, melhorou ou não melhorou a vida dele no dia a dia? Facilitou ou não facilitou? Dois cavalinhos ajudando ele ali a puxar o arado, fazer essa marcação na terra. Quanto tempo ele faria isso com a mão? Se ele tivesse que fazer isso com uma enxada, com uma picareta, sei lá, qualquer outro instrumento que nós poderíamos chamar de tecnológico, né? Por quê? Porque de alguma forma criou uma facilidade ali para ele. Mas qual que seria a forma mais difícil dele fazer isso? Seria com a mão, né? Imagina ele fazer todo esse recorte desse suco aí retinho na mão. Imagina como que ficaria as costas dele, trabalhar o dia todo assim, né? Depois ele ia falar, melhor arrumar algum instrumento, e aí a questão vai progredindo, né? Até chegar no que nós chegamos hoje, né? Hoje, se você for olhar as tecnologias agrícolas, nem se fala, né? Vamos aqui na questão aqui dos slides aqui, vamos avançar um pouquinho. Quando nós falamos da palavra moderno, logo vem à mente, logo atualizado, novo. Essa palavra também é utilizada para marcar o que? A delimitação de um período histórico. A Idade Moderna, que se refere o que? Os períodos entre os séculos XV e os séculos XVIII. Então, modernidade se refere ao período entre os séculos XV e o século XVIII. Novamente, ó, a Idade Moderna está se referindo ao período entre os séculos XV e XVIII. Então, para você, o que significa moderno? Bom, já falei muito aqui já antes disso, né? Então acabei já dando um spoiler, né? Então aqui, ó, o conceito de moderno, essa expressão é tão onipresente em nosso vocabulário que frequentemente deixamos de refletir sobre o seu verdadeiro significado. Mas trata-se de um termo mais intricado que à primeira vista, tendo diversos sentidos, por vezes até mesmo contraditórios. Quando empregados para denotar um período histórico, a palavra remete a diferentes épocas, dependendo da perspectiva de quem utiliza a expressão, né? Às vezes, quando nós falamos de algo moderno, significa que o que ficou para trás é antigo, né? E aí as pessoas vão falar, é arcaico, mas deixa de ser uma tecnologia, deixa de ser uma inovação da época? Não deixa de ser, né? Então, vamos avançar aqui. Então, avançando no termo aqui, vamos pegar agora o que o Jacques Legoff acha sobre esse termo, sobre essa questão dessa ambiguidade que ele encontrou. Ele examinou esse termo moderno, que geralmente é entendido como oposição ao antigo, né? Então, se eu estou falando de algo moderno, significa que havia algo mais antigo, mais arcaico, né? Algo que entrou em desuso, algo que ficou obsoleto, né? E isso vai surgir no século V após a queda do Império Romano. O período moderno representado tanto o recente quanto uma ruptura com o passado. Na Idade Média, o antigo refere-se ao Antigo Testamento, que moldava as tradições, né, novos tempos. Já no Renascimento, a ambiguidade aumenta, que o antigo refere-se à era clássica greco-romana e o moderno, que contrastava com a Idade Média, era considerada no momento uma época a ser superada. E assim o termo moderno carregou contradições. E aí, que seria moderno? Que seria antigo, né? Que para um período antigo é Antigo Testamento, para outro período antigo nós estamos falando de era greco-romana. Ué, mas é o antigo do novo, e aí ficou meio, né? E aí, o que nós podemos dizer que é antigo? O que nós podemos dizer que é moderno? Né? Então ficou meio sem saber dizer nem o que é antigo, nem o que é moderno, segundo vai dizer o Jacques Legoff. Aí na Idade Moderna, o contexto histórico e geográfico da modernidade abrange um amplo período de espaço
marcado por transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. Embora não haja um consenso absoluto, né, que você já viu, né, sobre os limites temporais, muitos historiadores situam a era moderna entre os séculos que nós falamos agora, 15 e 18, no período qual aconteceram os eventos como o Renascimento, a Reforma Protestante e a expansão marítima e algumas revoluções científicas. Então, nós vamos chamar, né, esse período onde aconteceu essas coisas aí de Idade Moderna. Tá aqui uma linha do tempo muito interessante, né, para você se situar aí na Idade Moderna, que ocorreu entre os séculos 15 ao século 18. Olha só, parte do Renascimento, parte da expansão marítima, parte da Reforma Protestante e a parte do absolutismo. Então cada uma aqui está sendo representada por uma cor e 3 letras aqui, ó, tem uma sigla, né? Então nós vamos falar do que? Da imprensa, do Gutenberg, né? Uma grande evolução. O que era a imprensa mesmo? Era usada para quê? Era como se fosse uma impressora da época, né? Para fazer a compilação. O primeiro livro que foi usado aqui nessa imprensa do Gutenberg foi a Bíblia, né? Depois, um pouquinho mais para frente, nós vamos falar sobre o que? Expansão marítima, olha só. Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança. Cristóvão Colombo chega à América. Ó, Tratado de Tordesilhas, lembra? 1494. O Vasco da Gama chegou às Índias. Olha só, 1500, Pedro Álvares chegando aqui no Brasil. 1507, ó. O Leonardo da Vinci aqui nós já estamos entrando no período do Renascimento. Essa pintura do Michelangelo na Capela Sistina. 1513, o Príncipe do Maquiavel. 1517 vai estar acontecendo o que? Reforma protestante, né? O Martinho Lutero tá colocando lá suas 95 teses lá na porta da igreja, né? Aqui, ó, 1534, a Companhia de Jesus é fundada. Lembra que eles vão entrar aqui, ó, dentro desse período aqui também, né? Das grandes navegações, vão vir para cá para catequizar os indígenas, né? Eles ficaram conhecidos como jesuítas, né? O pessoal que fazia parte da Companhia de Jesus. Henrique VIII vai romper com a Igreja Católica, que é um período que também está ligado aqui à Reforma Protestante, né? Ó, do Renascimento, 1543, o Copérnico e a teoria do heliocentrismo, lembra? Aqui, ó, Reforma Protestante, ó, 1545, início do Concílio de Trento, né, que foi uma reforma da Igreja Católica, né? E em 1600, Giordano Bruno, né, condenado à fogueira. E por aí vai, ó. Olha só quanta coisa vai acontecer, né, dentro desse curto espaço aqui que nós chamamos de Idade Moderna, né? Muita coisa vai acontecer aí dentro desse período, né? Vamos aí à nossa segunda questão agora, né? Sem mais demora. Falamos sobre a primeira, agora vamos aqui na segunda questão. Eita, que essa questão aqui é de completar as lacunas, né? Complete as lacunas com um período frequentemente associado à era moderna. De acordo com o conteúdo debatido nesta aula, o contexto histórico e geográfico da modernidade abrange um amplo período de espaço, marcado por transformações. Embora não haja consenso absoluto sobre os limites temporais, muitos historiadores situam a era moderna entre os séculos. Qual que é mesmo? Olha só, estávamos falando sobre isso, não foi? E aí, quais são os séculos? Tempo para você responder. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Sabe ou não sabe? Qual que é o período? Se você marcou A, C, você acertou. Pois é os períodos. Olha só, estávamos falando sobre isso aqui no nosso slide, ó, do século XV
ao século XVIII, né? Estamos nos referindo à Idade Moderna. Inclusive, no slide anterior, nós estávamos falando sobre essa questão do consenso, né? Sobre os limites temporais, né? Muitos historiadores situam a Era Moderna entre os séculos XV e XVIII, período no qual aconteceram os eventos como Renascimento, Reforma Protestante, Expansão Marítima e revoluções científicas, como nós vimos aqui nos slides, ó. Renascimento, expansão marítima, reforma protestante, absolutismo e por aí vai. E aí, tá gostando dessa nossa revisão junto com slides, junto trabalhar tudo? Pega um caderninho, vai anotando aí, ó, século XV, século XVIII, ó, período que nós entendemos aí por consenso da maioria dos historiadores como Idade Moderna, tá bom? Olha só, mais um pouquinho aqui ó, sobre a questão da Idade Moderna, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, uma série de alterações que modificou o sistema feudal. Olha só, mudou a economia por conta do desenvolvimento das navegações, a política por conta das monarquias centralizadas e estados absolutistas, a cultura por conta do Renascimento, a religião por conta do crescimento da reforma protestante e também do desenvolvimento da contra-reforma. Houve uma mudança também na sociedade, né? Também o desenvolvimento comercial e o surgimento e fortalecimento da burguesia, que nós já falamos já em temas anteriores, né? A imagem representa duas tecnologias. Quais são elas? Tá aqui, ó. Os arados de tração animal feitos de ferro e os arreios para tração a cavalo. Aqui temos uma outra questão aqui. A imagem apresenta duas tecnologias. Em qual contexto essas tecnologias foram criadas? As tecnologias foram utilizadas na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Outro questionamento que vem surgir aqui: qual a importância histórica dessas tecnologias aí? E aí, aqui está a resposta aqui, ó, para analisar a imagem, que ela revela a presença de tecnologias históricas, né? O arado de tração animal feito de ferro e os arreios para tração para cavalo, né? Essas ferramentas foram fundamentais na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tais inovações transformaram a produção agrícola medieval, impulsionando a produtividade no campo e facilitando o comércio dos excedentes. Embora possam considerar essas tecnologias como antigas ou atrasadas, é crucial desconstruir essa ideia de que o que é moderno significa que é novo, o que é antigo é atrasado. É relevante enfatizar a importância histórica da agricultura para a sobrevivência da espécie humana. E além disso, é fundamental destacar que essas tecnologias ainda são utilizadas até os dias de hoje, tá? Então a gente chama de atrasado, às vezes a pessoa ela não tem um recurso para comprar um trator, ou de repente ela nem tem um terreno desse tamanho que necessite disso, né? Então tá ali com arreio, com arado, o cavalinho para puxar ali, tá ótimo para ele, consegue manter ali a terra dele bonitinha, organizada para o plantio, e é isso que importa, tá certo? É a questão do moderno, né? Que refere-se geralmente a algo contemporâneo, atual e é marcado por características recentes e inovadoras. Tá certo? E aqui nós finalizamos a quarta aula do primeiro bimestre de História do sétimo ano. Eu vejo você na nossa próxima aula. Até já!